Oi, Lau. Primeiro a chegar. Oi, Claudinha. Olá. Peraí. Lau, tô chamando você. Tô chamando você, Lau, para participar. Oi, Ei! Paulo, tudo bom? Olá, querido. Tudo ótimo. Tudo jóia? Boa noite. Boa Seja noite. muitíssimo bem-vindo. Obrigado. Finalmente deu certo, né? Finalmente, mas é isso, né? Mais dia, menos dia acontece. A Com magia da certeza. poesia. Ela quer. Com Ela certeza. quer, ela faz e acontece, né? Isso. Boa noite para a Um Cláudia, que está prazer. aí. Boa noite para Claudinha que está aqui. Bom, nós estamos nesse iniciozinho, querido, e aí eu sempre passo alguns informes assim rápidos para o Uhum. nosso público, espectador, e faço a sua apresentação, né? E aí a gente começa efetivamente a nossa noite, essa que é a 19ª edição do projeto. Eu conversei hoje com a Cláudia, antes de entrarmos, a gente bateu um papo, e aí eu estava falando isso para ela, né? Falei, caramba, 19 encontros, né, com esse do Lau, hoje, que a gente realizou, né, assim, sem, rápido, né? E que prazer, que alegria tá fazendo esse projeto e recebendo você, porque a ideia do projeto, quando eu, a Cláudia e a Mariana pensamos, foi justamente de levar os poetas para um bate-papo no espaço físico do Afluentes, né? Então, a Uhum. princípio, então, a princípio se limitava aos poetas que estavam na cidade ou residem na cidade, né? Assim, a sorte de ter algum poeta que, na época do projeto, pudesse fazer e estivesse na cidade ou com os residentes, né? E a tecnologia digital, né, esse isolamento, enfim, que obviamente que traz uma série de feridas para nós, né, socialmente falando, o corpo social brasileiro, mas possibilitou, por exemplo, que a gente migrasse o projeto agora para esse espaço digital, e isso fez com que eu pudesse chamar poetas que não residem aqui no município do Pois Rio, é, né? facilita algumas E coisas. É um aprendizado novo, né, Paulo? Aprendizado novo. Nesse momento ensinou muita coisa para a gente. Eu acho que esse diálogo que se dá hoje nas redes sociais é uma coisa que eu acho que nos ajudou a resistir, a levar em frente, a resistir a esse momento tão difícil, né? De tantas perdas. ah, com certeza. Eu fico imaginando quando a gente pensa nas grandes pandemias, né, que a humanidade atravessou, peste negra, aqui, a gripe espanhola, Sim, né, essa coisa de você ficar isolado e a falta do pois é. convívio, você não tinha uma tecnologia que te possibilitava, não é como devia ser solitário, porque Aham. já é, não é com toda essa parafernália enfim, que nós temos à disposição, a gente já sente solidão, já é solitário, né? Fico imaginando sem isso como é que não seria, né? Muito mais difícil, muito Terrível, mais terrível, complicado. com certeza. Realmente é uma
realmente ajuda nesse momento. Bom, gente, então, como nós já demos já um tempinho aqui para o início, são 7h06 agora, eu vou começar efetivamente a nossa noite. Primeiramente, sempre agradecendo a Cláudia e a Mariana Roquete Pinto, que são as idealizadoras e diretoras do Espaço Fluentes, que abraçaram o projeto desde o início, né? A gente começou com esse projeto A Estante do Poeta em 2019, presencialmente. Fizemos o segundo semestre todo no espaço físico do Afluentes. Aí veio a pandemia, com a pandemia a necessidade do isolamento social, então resolvemos migrar o projeto para a plataforma digital do Espaço Afluentes aqui no Instagram. Então, dizer a vocês que esse projeto ele é mensal, sempre às terças-feiras, sempre às 19 horas e sempre na segunda quinzena do mês, né? E dizer a vocês que o projeto fica gravado e nós disponibilizamos aqui no perfil do Espaço Afluentes e depois ele vai para o canal do YouTube do Espaço Afluentes também. Então, quem quiser assistir mais uma vez ou indicar a nossa edição para algum amigo, alguma amiga, né, esteja à vontade, fica gravada aqui no perfil do Instagram e no canal do YouTube. Bom, dadas as devidas informações, agora eu farei a apresentação devida do nosso convidado. Eu tenho o prazer de ter aqui, que dispensa a apresentação, mas como eu sempre digo, como bom anfitrião, né, eu a farei. O Lau Siqueira nasceu em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, e mora na Paraíba. Publicou 10 livros de poemas e tem participação em diversas antologias, entre elas Na Virada do Século, Poesia de Invenção no Brasil, organizada por Cláudio Daniel e Frederico Barbosa, Bicho de Sete Cabeças, antologia de poesia brasileira publicada na Argentina e organizada por Martim Palácio Gamboa, e Anatomia da Língua, organizada por Amósimo Cavelli, em Moçambique. Atualmente escreve crônicas para a revista Crônicas Cariocas e resenhas e ensaios sobre arte para a revista Malar Martins. Seus livros encontram-se disponíveis na editora Casa Verde. E lá é um prazer, então, ter você aqui comigo. Seja muitíssimo bem-vindo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de participar. Sou muito fã seu, da sua obra, de quem você é, porque você é uma pessoa extremamente amorosa. Assim, para quem te conhece, você é um cara muito amoroso, é um poeta muito... Você é uma pessoa que muito... Eu me acho muito parecido, a gente é muito parecido no sentido que é de um fácil acesso, assim, não é? Sem dificultar. Né? A gente, já é tão difícil, né, Paulo? Pois é. Né? A gente facilita o trâmite. Né? E dizer que o Lau, daqui a pouco, ele estará em mais uma antologia, que é uma antologia que eu estou organizando, com poemas de um projeto meu de leituras diárias de poesia, e o Lau estará também nessa antologia que será lançada agora no final do ano, organizada por mim. Teremos poema do Lau Siqueira. E aí, Lau, para começarmos essa noite, efetivamente, apesar de ser, eu sempre faço um roteirinho, não é, para cada edição do projeto, porque cada poeta é um poeta com sua história, com sua trajetória, né? E o nosso projeto consiste num bate-papo nosso, não é, falando sobre alguns aspectos da sua trajetória literária, e esse bate-papo é entremeado por leitura de poemas. Então, obviamente que por isso, cada bate-papo é um bate-papo específico, porque cada trajetória é uma trajetória específica, com suas nuances, enfim, com suas singularidades. Então, eu adoro sempre montar um roteirinho para cada poeta,
que participa aqui. Mas eu sempre, todas as edições, as 19 edições, é uma pergunta que eu faço em todas elas, eu começo com ela, que é justamente sobre a gênese, não é? Que é sobre o início, o seu encontro primeiro com a poesia. Então, a minha primeira pergunta é justamente como a poesia entrou na sua vida, e eu gostaria que você citasse três poetas, se você puder e quiser, três poetas importantes nesse início de amor pela musa maior, e três poemas seus que conversem com poemas desses três poetas citados. Enfim, é isso, tá? Começamos. Assim, eu tenho a poesia, ela entrou em segundo plano. O primeiro plano foi a literatura de modo geral, e eu não gostava de poesia. Isso eu estou falando da infância, adolescência. No início da adolescência eu comecei a ler poesia, mas eu não lia poesia, né? Não gostava de poesia. E aí comecei a descobrir os românticos primeiro, né? Sei lá, porque eu gostava muito de Fagundes Varela, gostava muito de Castro Alves, né? Talvez por aquele arrobo todo de Castro Alves, de Gregório de Matos Guerra, né? E eu tinha uma coisa, Paulo, eu lia um poeta até esgotar, eu não queria saber se no Chile tinha outro poeta além de Pablo Neruda. Eu queria ler Pablo Neruda e eu li tudo de Pablo Neruda. Tudo, 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 tudo que eu tinha, que eu vi, até inclusive as obras póstumas depois, né, traduzidas por Olga Savary. E Fernando Pessoa foi outro também, que eu não queria saber de outro poeta de Portugal, não. Eu li tudo de Fernando Pessoa também. E isso me causava. A poesia concreta, depois, eu não pensava em publicar, mas eu ficava mergulhando nas coisas. E isso, depois, acabava me provocando um vômito. Manuel Bandeira, eu também li muito, tudo de Manuel Bandeira. E eu vou mostrar aqui alguns desses vômitos assim que eu tive, né, de absorver tudo e depois fazer um poema que dialogue com aquele tudo. E engraçado que aquele era o ponto final, eu já partia para outro poeta, né? Eu fazia o poema para encerrar aquela série de leituras, né? Era como se fosse um fechamento daquilo, como se fosse a minha vingança, né? No bom sentido. E, e assim, tem alguns poemas que me marcaram, assim, e teve resposta, né? Teve resposta. Eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho. Na verdade, eu procurei aqui um poema, cara, que eu acho fantástico do Augusto de Campos, aquele lixo, luxo, e estranhamente, ou tiraram esse poema da teoria da poesia concreta, ou ele nunca esteve, mas eu achei que ele esteve, ele estava em outro livro, que eu não achei agora, mas esse é um dos poemas que eu queria trazer aqui. O outro é O Bicho, de Manuel Bandeira, a gente pode ler O Bicho, Autopsicografia, do Fernando Pessoa, né, que tem diálogos assim né, e a poesia concreta eu tenho um diálogo, tive um diálogo bem mais acentuado, assim, teve um papel, digamos assim, na minha busca permanente pela concisão, né? Então, assim, eu acho que a gente aprende, cara, permanentemente. Hoje eu leio desvairadamente poetas bem jovens, né, poetas que estão aparecendo aí a todo momento, em todo lugar, em todo estado. Tem as vantagens e as desvantagens, né, Paulo? Muita coisa publicada, mas também tem surgido, de vez aqui e ali você vê uma voz assim que diz, opa, esse aqui vai passar do segundo livro. Quer dizer, Augusto dos Anjos não passou do primeiro, né? Como se publica quantidade e fosse qualidade. E aí posso ler o de Pessoa? Podemos, De claro. Pessoa não. Você aqui que você de manda. Manuel Bandeira. Pode... Sim, podemos. Já. Manuel Bandeira, eu li uma coisa, vários poemas de Manuel Bandeira me marcaram, né? Eu tenho Manuel Bandeira assim como é difícil você escolher o poeta, né? Qual é o seu poeta preferido? Porque aí você navega em Mayakovsky, Cavafis, Manuel Bandeira, Drummond,
Mas vamos lá de Manuel Bandeira. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ele escreveu esse poema de 47. Aí eu escrevi personagem, que publiquei nesse livrinho aqui, Poesia Sem Pele, que foi o primeiro que eu publiquei pela Casa Verde. E personagem, olha como faz diretamente a relação, olha, como dialoga diretamente. Eu vi o homem de bandeira, era mesmo um homem do mesmo outro lixo, não era um bicho. O mesmo homem de bandeira, cumprindo o mesmo outro suplício. E o Maravilhoso. e o Fernando Pessoa também. Na realidade, o Fernando Pessoa me influenciou muito. Era uma loucura, porque eu estava lendo, eu estava pesquisando muito sobre poesia concreta e as vanguardas do século XIX, mas lendo de uma forma voraz o Fernando Pessoa. Né? Então, o resultado disso é que o meu segundo livro se chamou Guardador de Sorrisos. Né? Ah, que ótimo! Maravilhoso! Mas eu vou ler a autopsicografia, porque ele dialoga com um poema também que eu escrevi. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão este comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa. E eu escrevi, cadê aqui? Deixa eu ver. Eu escrevi um poema, cadê? Chamado Razão Nenhuma, que diz assim: o que escrevo é apenas parte do que sinto. A outra parte finjo que minto e acredito. E a minha relação com o Fernando Pessoa acabou aí. Aí eu passei a ler outros poemas, outros poetas de Portugal, porque já tinha lido tudo de Fernando Pessoa. Mentira, eu leio até hoje. Eu acho que os grandes poetas, os grandes poemas, a gente lê permanentemente. Né? Eu, pelo menos, eu não canso de ler um poeta daqui chamado Sérgio de Castro Pinto, que você deve conhecer, que é um grande poeta, e eu leio sempre. Né? E o outro, eu não achei o poema lixo, mas você sabe qual é. E eu também não vou saber ler, Paulo, mas isso fez folia em minha vida. Paralelepípedo, que é um poema que tem uma... Na verdade, eu depois, quando eu li que Augusto de Campos tinha dito que não fazia mais poesia concreta, que fazia poesia da concretude, eu me senti mais livre, né? Porque a gente também fica preso nessas coisas de fazer poesia de vanguarda e tal. E na realidade, eu dialogava muito com quem fazia poesia de vanguarda, inclusive o saudoso Samaral, né? Daí do Rio, e muita gente, Alma Andrade, lá da Bahia, aqui do Rio Grande do Norte tinha uma galera bacana, Hugo Pontes, de Poços de Caldas. Na realidade, eu participava daquele movimento Arte Correio, né? Porque fiz muitas trocas interessantíssimas e algumas muito confusas. Muito confusas. Uma vez eu recebi uma caixa do Chile, de um cara chamado Rainer Krause, né? Aí dentro da caixa tinha outra caixa, outra caixa, outra caixa, outra caixa, e um papelzinho lá no meio. Aí quando eu fui ver, tinha um quadradinho de terra e uma unha dentro. E uma frase: 1 centímetro quadrado de pátria e um pedaço da minha unha. A discorrer era isso, era essas trocas assim, que surpreendiam o tempo todo. Né? Caramba! Né? Surpreendiam o tempo todo. A poesia realmente no sentido de objeto, né? Objetificada, né? Nesse sentido, né? Que você vai abrindo, né? Como se fosse aquela bonequinha russa, né? Você abre, e de repente você cai na essência, né? Que é a unha e o pedacinho de terra. Um pedacinho meu e esse pedacinho de pátria. Lindo.
É, Você quer ler mais alguma coisa desse primeiro momento seu com a poesia? Tem mais alguma coisa que você queira ler? Deixa eu Alguma ler aqui coisa uma coisa desse sua? livro aqui. Esse livro tem. Demorei muito tempo a decorar o título desse livro, cara. Cada vez que me dizem qual é o título do seu livro, eu não sabia. Porque o título Mas é enorme. A memória é uma espécie de cravo ferrando a estranheza das coisas. Como é que você bota um título desse no livro, Paulo? E eu coloquei. É, esse aí. É, e esse livro Mas tem um. é lindo demais, né? E esse título, na verdade, para quem não sabe, esse título é a estrofe, é a É, primeira do primeiro estrofe poema. do primeiro poema do livro, que se chama Germina. Isso, E aí isso. a primeira Exato. estrofe desse primeiro poema, chamado Germina, é justamente o título. A memória é uma espécie de cravo ferrando a estranheza das coisas. É lindo, eu acho Tu isso assim, sabe, um tu sabe, achado. Paulo, que isso aí é pura falta de criatividade, né? Eu já querendo Nossa! mandar o livro para a editora e sem título. Não tinha título. Eu digo, meu Deus, cadê o título do livro? Não saía título do livro de jeito nenhum. E às vezes eu faço uns títulos muito confusos e tal. E, e aí saí, aí eu peguei ali e digo, olha, isso aqui é estranho. Se é estranho, tá valendo. Então pronto, então eu fiz isso. E eu vou ler Pois desse é. livro uma coisa, eu tenho uma relação muito forte com fotografia. Eu fotografo e depois passo uma reflexão sobre aquilo e acaba saindo um poema. E eu estava viajando pelo sertão da Paraíba e eu fotografei uma casa abandonada no meio do sertão. E, e aí eu escrevi Tapera. Comecei a refletir sobre as vidas que passaram por ali, né? E eu escrevi assim: o tempo é uma casa desabitada e esquecida no meio da estrada. Quem passou por ela e viu apenas uma casa, na verdade não viu nada. Maravilhoso. Lindo. Lindo demais. Querido, uma questão que sempre. Que quando eu pensei o roteiro, é uma coisa que eu acho super interessante de pensar sobre a sua trajetória, inclusive assim, pessoal mesmo, né? Que você, para quem não estava aqui no início da live, quando eu fiz a apresentação do Lau, o Lau é um poeta gaúcho, né, de Jaguarão, e o Lau mora há muitos anos na Paraíba. Então o Lau é do Rio Grande do Sul, lá bem, lá na ponta, a fronteira com o Uruguai, e, quer dizer, então é extremo sul do país, e ele foi para o extremo norte, quer dizer, no nordeste, no caso, pegando o nosso litoral, aqui, né, no nordeste é o estado, o Lau mora na Paraíba já há muitos anos, que é o estado antes do Rio Grande do Norte. Então foi quase do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, né? Isso. Então você percorreu, você foi de uma ponta a outra, né, do país, né? E eu fico pensando, né, num poeta que sai de uma ponta de um lugar, um país de dimensão continental, não é? Quer dizer, isso aqui, se fosse a Europa, você estaria, na verdade, num outro país É completamente verdade. diferente do país de onde você. E é meio isso que acontece, né? Muitos Brasis, né? O Brasil do Norte, não é? É, E é. mesmo assim, né? Dentro do Norte existem Uhum. vários Brasis nortistas, assim como nordestinos, assim como sudestinos e sulistas, né? Então, é essa gama que nós temos, né? Então, a minha curiosidade é justamente saber quais contribuições, e você mora muitos anos aí, então quais Uhum. contribuições para a sua poética o contato com a poesia nordestina trouxe? Você já nos revelou que você já começou a ler poesia, não foi logo a primeira paixão, né? Você começou a ler depois, Sim. já lendo prosa e tal. E aí você é um poeta do extremo sul que foi para o Rio Grande para Paraíba, perdão, um estado antes do Rio Grande do Norte, então e vive, é poeta, então obviamente consome muita poesia dos Uhum. poetas nordestinos. E eu gostaria de saber se você enxerga uma contribuição
justamente por essa mudança sociocultural tão grande, que você saiu de, né? Se você enxerga essa Uhum. contribuição no seu trabalho poético, como é que isso é para você? Como é que essa Eu experiência, acho essa que adaptação... essa é, é uma viagem, né, cara? Porque eu me considero mais brasileiro do que nunca, porque eu nasci no extremo sul, eu moro no extremo oriente das Américas, e o meu neto nasceu no extremo norte, em Roraima, em Boa Vista. Né? E Caramba! ultimamente eu tinha ido muito para lá e eu digo, poxa vida, eu estou mais brasileiro do que nunca, porque de ponta a ponta. Nunca fiz lançamento de livro em Roraima, tenho amigos poetas lá, mas nunca fiz lançamento de livro lá. Mas eu sempre tive, desde quando eu morava em Porto Alegre, eu tinha uma afinidade, primeiro com o Manuel Bandeira, que era assim uma afinidade amorosa até, né? É, Ferreira Goulart, né? Apesar da briga com os campos lá, eu tinha gostava da poesia de Ferreira Goulart e gosto ainda. E João Cabral foi determinante para mim, assim, então e você lida com idiomas, né? Nessa vivência, porque na verdade a poesia a gente arranca da vida, né? A gente até aprende os livros, mas arranca da vida. E esse choque de culturas, eu acho engraçado, porque eu nasci no Pampa e me identifico muito com o sertão, sabe? Muito, muito. Me sinto em casa. Cara, eu fui secretário de cultura, ninguém notou a diferença. O meu irmão disse que eu fui gaúcho, que eu não sou mais gaúcho. Eu fui secretário de cultura da Paraíba, cara. Ninguém notou Eu a sei, diferença, eu nunca fui xingado. pois é. Né? Você E... não colocou isso eu queria até dizer isso na sua apresentação, que Uhum, você tem essa. Eu queria dizer até isso na sua apresentação, que sim. é exatamente isso, que você foi secretário de cultura. Então, assim, é uma É, total adaptação. Quer dizer, se você assumir um sim. cargo público, né, é uma total adoção, realmente, não é? Você adotou realmente o Nordeste, né? Foi. Né? Foi, na gestão aqui, eu fui da Fundação Cultural de João Pessoa, da Fundação Espaço Cultural, que é enorme, e a Secretaria de Culturas. Na realidade, era o meu trabalho, servir para isso. Foi uma experiência riquíssima, mas que eu não quero mais repetir de jeito nenhum. Imagino. Então, mas olha, mas quando eu cheguei aqui, eu pesquisei muito os poetas locais, né, os poetas nordestinos, e eu descobri muita coisa raríssima, muita coisa linda, sabe? Inclusive uma pesquisa, aquela pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, que coloca a região do Pajeú como uma região onde a poesia é mais popular que o livro religioso. E é impressionante a popularidade da poesia. Uma vez eu estava com um livro debaixo do braço numa cidade do sertão e os sonetos luxuriosos de Aretino, né? E aí se aproxima um policial militar, né? E eu fiquei assim, aí a gente tem aquela sensação de culpa, né? Digo, esse cara quer o quê comigo? Assim, daqui a pouco o cara chegou e começou a recitar um soneto para mim. Ele viu que eu estava com um livro de sonetos e ele era um sonetista, era um poeta, né? Que era policial também. Né? Então, é muito interessante isso. Essa riqueza da poesia nordestina, eu vou te, não sei se tu conhece a poeta Zila Mamed, ela morreu no ano que eu cheguei na Paraíba. Zila Não. Mamed, ela nasceu na Paraíba, em Nova Palmeira, mas viveu a vida toda em Natal, né? E ela fez um poema, Paulo, que eu acho fantástico, um poema chamado A Ponte. A ponte é uma ponte, ela descreve uma ponte. Ele diz assim: salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e aço, onde não permaneço, passo. Eu acho lindo pra caramba. Zila Mamed, Salto. sabe? Essa imagem do salto no É uma espaço imagem de muito concreto, linda. né? É o Eu vou salto de repetir. concreto repita, que é lindo. Salto esculpido sobre o vão do espaço, em chão de pedra e aço, onde não permaneço, passo.
É lindo, Salto lindo. esculpido no vão do espaço. É muito Olha lindo, que cara. sabedoria, que imagem, né? Ela tem Nunca mais eu vou conseguir olhar a ponte sem essa eu imagem nunca da mais vi uma ponte, Zila. passei de uma ponte do mesmo jeito. É maravilhosa, lindo, Eu acho que ela lindo, não Lau. conheceu a ponte de Rio-Niterói. Se conhecesse, imagina o tamanho do poema épico que ela faria. Não, mas isso é a magia da poesia, né? É Como lindo. pode com tão pouco dizer tanto, né, Lau? Isso é É. mágico, né? Na Aí poesia, eu né? sempre tive esse diálogo com esses poetas que faziam essa coisa do o máximo de canto no mínimo de corpo, né? É a lógica É. do pássaro, né? E, por exemplo, Sérgio de Castro Pinto também ele tem essa pegada da concisão. Tem um poema dele que eu gosto de muitos poemas dele, mas Atos Falhos, que é daqui de João Pessoa, professor da universidade, já aposentou. Atos falhos, sequer os ensaio, mas meus atos falhos encenam-se assim, eles no palco, eu ainda no camarim. Ele é muito... Ele é fantástico. Maravilhoso. Ele no camarim, né, ainda, né? Se preparando os bastidores, né? Mas por isso que os atos falhos eles assaltam o palco, né? Eles aproveitam que nós estamos lá nos bastidores, nos preparando, justamente para assumir, né? É a hora que eles estão prontos para assumir, né? É quando a gente E para quem está ainda... sempre pronto para um ato falho como eu, sabe? Eu estou sempre pronto, eu estou sempre pronto para dar um fora, sabe? E depois que eu li esse poema, eu me justifico sempre, né? Me justifico sempre. Tô lá na coxia, gente. Depois. Tô lá na coxia. É verdade. É, maravilhoso. Diga mais, diga mais. E então você percebe que a sua poesia é atravessada por todos esses cantadores, poetas nordestinos que você, obviamente, que conheceu morando aí, né? Morando, eu descobri histórias incríveis aqui, Paulo. Assim, você não tem como você morar no Nordeste e não conviver com cordel, né? E eu passei a entender a lógica do cordel, dos cantadores. E, por exemplo, Drummond chamava Leandro Gomes de Barros de príncipe dos poetas. Drummond tem uma história com a Paraíba que eu descobri aqui numa cidade chamada Serra Redonda. Tem uma professora que nos anos 70 publicou pela Moderna, era uma crítica literária chamada Nevinha Pinheiro, e essa pessoa morreu e a irmã dela, aos 90 anos, lançou o livro que ela queria lançar. E eu fiquei apaixonado por uma pessoa com 90 anos lançando o primeiro livro, né? E eu fui lá e aí eu descobri a história. Nevinha se correspondia ao UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, vai lançar esse livro com as cartas de Drummond e Érico Veríssimo, não sei quem mais, que trocavam com Nevinha. Drummond ligava semanalmente para a Serra Redonda, olha como são as coisas. E eu descobri isso aqui, né, conversando com uma senhora, né, de 90 anos, um doce de pessoa de Onê, que lançou o livro que a irmã não pôde lançar, sobre a história da cidade. Morreu antes. Eu achei uma história tão linda, tão poética, que eu não me contive. Eu fui para lá, fui lá ver de perto, sabe? E travei uma relação com essa história apaixonada. Assim. Faz parte, né? Maravilhoso. Claro, poesia sobretudo é isso, né? Essa paixão arrebatadora. É lindo isso, né? Essa emoção derramada, né? Ela nos toma de uma maneira, né? Lindo. Leia mais. Exato. Você quer ler mais poetas? Você quer ler livros seus, poemas seus que conversem, enfim, já poemas que você fez no Nordeste, que você acha que conversa com os poetas que você descobriu aí? Você quer ler alguma coisa sua também? Eu vou ler. Olha, esse livro, na realidade, ele se chamava Versos Sertânicos. Né? Maravilhoso, né? Aí eu fui para a internet procurar se tinha algum e não tinha. Mas tinha um verso de um poeta
né, que falava em versos sertânicos. E eu entrei em contato com ele, ele nunca me respondeu, e eu disse, mas ele não quer que eu coloque, então eu fiquei sem título, eu coloquei esse título aqui. Mas eu escrevi o poema Sertânica, que é assim, um poema curto também. Metade era soco, outra metade sopro, e tudo era tanto, meu coração tão pouco. É isso, né? Eu gosto de tirar onda, Paulo. Mas quando eu vejo, eu estou tirando onda. Eu escrevi um poeminha chamado Cânone, que é assim, aquele poeta, eu não vou dizer qual é o poeta, né? Mas eu vou. Não mas foi para ele. Foi para ele. Aquele poeta, em sua postura quase mística, escreve enchendo linguística. Eu jamais vou revelar o meu muso. Eu acho que ele nem gostaria. Eu acho que. Não, eu acho que possivelmente não. Esse muso eu não acho ia que nem não. gostar. Mas ele não precisa de elogio, não, que ele já é tão. Maravilhoso, Lau. Ai, muito, é uma delícia esse humor, né? Essa coisa rápida. Eu acho que isso eu aprendi com o Mário Quintana, sabe, Paulo? Eu tive umas cruzadas com Quintana, assim. Quando me mudei para Porto Alegre, fui morar na rua dele, na rua do Hotel Majestic. Então eu via Quintana em toda hora, todo momento, né? Eu tomava café ao lado dele, me encontrava com ele no mercado e tal. E quando ele fez 80 anos, eu era casado com uma jornalista, na época a gente foi entrevistá-lo, então em Porto Alegre foi entrevistá-lo. Aí eu contei essa história para ele, ele olhou para mim assim, rapaz, perdemos anos de amizade. Porque eu não me aproximava, eu tenho tímido, né? Eu sou tímido espalhafatoso, como alguns me digo sempre. Eu não me aproximava dele, né? Eu via, mas não me aproximava. Ele disse, rapaz, essa frase me matou. Eu digo, rapaz, perdemos anos de amizade. Nós temos uma entrevista inédita com ele, uma entrevista muito bacana, que saiu em vários jornais na época, e eu tenho no meu blog, depois eu até vou te mandar, porque é uma entrevista muito bacana, onde ele diz que a Academia Brasileira de Letras é um tipo de associação recreativa e funerária. O Quintana. A gente riu muito, olha, foi uma tarde assim de muita risada, sabe, com Quintana. Meu Deus, maravilhoso. Muita risada. Maravilhoso. Lau, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está entrando nessa seara, né, que a gente está falando sobre essa questão da poesia nordestina e a questão de você ser do sul do país, do extremo sul, depois morou em Porto Alegre, né? Mas e justamente desse encontro, não é? Obviamente da bagagem que você já trazia do Rio Grande do Sul, de tudo que você já havia lido, e encontro, não é, com esses poetas todos maravilhosos quando você foi morar e reside até hoje, né, na Paraíba. Então, e aí você agora citou o Quintana, não é, que dizia que essa questão da Associação Recreativa Funerária da BL. Então, aproveitando esse gancho que você me deu, e você tem uma coisa interessante, né? Porque você mora muitos anos aí, e você, como você mesmo, eu disse na sua apresentação, você escreve para Malar Margens e você escreve para Revista Carioca, que são revistas que são produzidas, feitas por pessoas aqui, né, desse eixo aqui do Rio, do Sudeste, né, aqui do Rio. Então, a minha pergunta é a seguinte: você que saiu daqui, foi para aí, conhece muita coisa aqui, conhece muita coisa aí, como é que você enxerga o reconhecimento, a valorização da poesia nordestina em relação à produção poética sudestina, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, existe ainda muito essa questão desse eixo aqui de baixo, ditando, às vezes, uma moda, né, mais nacional, essa coisa da Academia Brasileira ser aqui.
Então, eu queria saber se você, que já está há muitos anos no Nordeste, se você acredita numa maior receptividade de público e crítica especializada da região Sudeste e Sul também, ou se você acha que enfrentamos ainda uma barreira que impede essa troca, não é, maior e mais rica, essa circulação de produção da poesia nordestina aqui com a poesia sudestina e com a poesia sulista, enfim, desse eixo mais para baixo do país. Como é que você enxerga isso? Você acha que há preconceitos, a coisa não chega porque há preconceitos, há desinteresse ou não? Ou isso você sente que abriu? Porque você mesmo disse que chegou aí e conheceu muita coisa, chegando aí. Não é que você não conhecia aqui. Como é que você vê isso hoje? Hoje eu acho que tem uma frase, tem uma definição de Marcelino Freire para a literatura contemporânea de modo geral que eu acho genial. Ele diz que é um liquidificador ligado e que ninguém sabe qual é a vitamina que vai sair ainda. Eu acho que em todos os aspectos a gente está assim. Tem uma série de movimentos, Paulo, que eu acho interessante. Algumas coisas que me surpreendem. Por exemplo, o suplemento cultural de Pernambuco, né? Isso os próprios poetas pernambucanos reclamam. Ele publica muito mais gente do eixo, digamos, né? Só que o seguinte, você chega no Rio, em São Paulo, que faz muito tempo que eu lancei o meu primeiro livro, e a última vez que eu lancei no Rio foi em 2007, com a presença de pessoas queridas como Moacir Cirne, Caio Trindade e outras pessoas, e outros poetas saudosos, né? Mas eu acho que hoje essa coisa está mais, inclusive por isso aqui, Paulo, por essa nossa capacidade de dialogar, sabe? Eu acho que isso está um pouco mais diluído, um pouco mais frouxo, né? Alguns poetas, eu acho que se apegaram a essa questão de eu estou no centro do mundo e eu sou o centro do mundo, estão ficando um pouco superados, né? Porque hoje tu tem uma explosão que tu não sabe exatamente o que está acontecendo, né? A todo instante você está conhecendo novos poetas, e às vezes são novos poetas com 60 anos, que já têm uma trajetória, né? Como o Joãozinho Gomes, por exemplo, lá em Macapá, que é um baita de um poeta, né, parceiro de Zé Cabaleiro e de outros, uma caminhada bacana. E assim, a gente tem os núcleos nas regiões, mas hoje isso está, principalmente na pandemia, esse negócio parece que explodiu, Paulo. Assim, um pedaço para cada lado, né? Você tem academia aí, mas às vezes tu vê um acadêmico dizendo uma besteira tão grande, digo, meu Deus do céu, Mário Quintana tinha razão. Mário Quintana tinha razão. Ele dizia que não tinha nenhum ressentimento em relação a isso, eu preferia acreditar nele, né? Porque ele tentou entrar, não entrou, acho que 2 vezes, e uma vez, acho que foi, a última vez foi Eduardo Portela que entrou, e eu, na época, fiquei puto mesmo, mas depois, outro dia eu estava assistindo no YouTube uma entrevista de Eduardo Portela, é um baita do intelectual também, né? Então, não quero nem questionar nada assim, mas era um baita intelectual também. Então, eu acho que essa coisa está um pouco mais, sabe... diluída, né? Tá, eu acho que até os embates estéticos eles estão mais perdendo um pouco o sentido, assim, sabe? Eu lembro que há pouco tempo atrás, eu tenho um amigo que agora está na Rússia estudando literatura russa, fazendo mestrado, que é Che Basílio, e a gente, quem prefaciou meu livro foi Frederico Barbosa, e quem prefaciou o livro dele foi, meu Deus, como é o nome do cara, bicho? Aí um dia ele olhou para mim, Lau, nós somos amigos, mas nossos prefácios estão brigando aqui. Porque ele era mais um poeta que trabalha muito a forma fixa, o Che Basílio, né, também, né? E eu já vinha daquela caminhada com as vanguardas e tal, né, muito influenciado pela poesia concreta e tal. Mas a gente era super amigo, ainda, e... Oh, meu Deus, eu não vou lembrar o nome do cara, eu vou lembrar no meio da caminhada aqui. E
e os caras estavam brigando, e tinha muito essa briga. E eu acho que ainda tem alguma coisa entre Rio e São Paulo, sabe? Que alguns poetas se chocam ainda, que eu acho uma coisa absolutamente desnecessária, Paulo. Não tem razão nenhuma, sabe? Eu acho que eu não estou preocupado se alguém gosta ou não gosta da minha poesia. Eu não vou parar mesmo nessa altura do campeonato, né? Eu não vou refazer, eu não vou começar agora do zero. Um dia desses, eu dei um depoimento para o Itaú Cultural e eu disse uma frase, depois me arrependi porque o cara queria explorar a frase, eu não sabia nem o que eu tinha dito. Ele perguntou pela poesia, como é que eu estava vendo a poesia atual, e eu disse para eles que era como se fosse aquele silêncio antes da explosão. Cara, isso é extremamente significativo, mas eu não sei o que significa exatamente, né? Esse silêncio, parece que vai acontecer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que vai acontecer. O que vai acontecer. E interferência no som, alguém está dizendo? Será que é o meu? Não, eu vou perguntar a ela. Mas não, pode deixar ele trampolim aí caído, porque o meu também está caído. Mas vou dizer uma coisa, para mim, especificamente, não está dando interferência. Então, Claudinha, diz pra gente qual som está dando a interferência, e eu vou perguntar ao público, né? Nós temos um público bacana aqui, se as pessoas estão ouvindo essa interferência. A Cláudia Roquette está falando que está dando uma interferência, mas aqui para mim, o som do Lau está perfeito. Ela falou que é o seu, mas eu estou ouvindo você bem, na verdade. Ela falou que é o seu. Deixa eu perguntar às pessoas. Deixa eu parar de sacudir esse negócio aqui. Será que é melhor tirar o fone? Eu acho sempre melhor, porque o fone, ele pouco abafa o som externo, né? Acho que ajuda a um pouco de interferência. O Márcio falou. Todo mundo ouvindo bem? Você tirou o fone agora? Tirei. Fala mais um pouquinho pra gente. Pronto, vou ler um poema sinfônico. Sinfônico e sem fone, né? Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Agora? Eu vou ler para ver se está todo mundo. Está entrando um agudo. Melhorou agora para vocês? Vamos ver se melhorou. Eu na verdade, eu não tava dando nada para mim, né? Mas leia. Vamos ler e aí o pessoal fala. Esgrima. De mim é um beco sem saída. Caminho sem volta. Tá barulhento, tô ouvindo. Mas engraçado, para mim tá melhor com fone te ouvir. Para mim tá melhor com fone. Engraçado. Eu ouço você. O seu som agora que você tá sem fone, ele deu uma cortada para mim, coisa que eu não estava fazendo enquanto você estava com o fone. Ele tá plugado bonitinho aí nesse. Ele tá plugadinho no coisa? Vê se ele. Fala agora para mim. Alô? Vê se o seu volume. Você tá no celular? Tô. Vê se o seu volume tá muito alto. Pode ser que tá muito baixo. Ele tá muito baixo, então aumenta ele um pouquinho. Se ele tá muito baixo. Aumenta. Pronto, ele. Isso. Maravilha. Aumentei. Então vamos continuar a leitura. Você pode repetir o poema que você leu? Porque eu perdi um pedacinho dele, o que você acabou de ler. Pronto. Esgrima. Metade de mim é um beco sem saída. Caminho sem volta, traçado sem tropeço. Conjuras disfarçadas desde o começo. Lindo. Para mim o som tá ótimo, Lau. Eu tô te ouvindo super bem. Tô. Mas eu tô ouvindo um barulhinho. É mesmo? Com fone estava melhor. Com fone estava melhor, o Márcio falou. O Márcio também acha melhor com fone também, apesar de alguns ruídos.
Eu acho melhor continuar com fone, né? Vou continuar com o fone. Isso. Leia mais poemas seus. Vamos ler, então, aqui. Deixa eu ver. Deus. Aliás, esse poema está na antologia Na Virada do Século, Poesia de Invenção do Brasil, onde eu estou junto com Cláudia, viu? Cláudia está na mesma antologia. Acho que é do ano 2000. Eu sou muito fã dessa poeta. Eu também. E estarão Deus. Agora, né? Vamos. Eu sou um ateu ecumênico, sabe? Então, assim, eu dialogo com tudo. Deus fingiu que estava criando o mundo, trabalhou 6 dias, 8 horas em 2 turnos, salário de 180 pregos. Ornamentou noites, criou nuvens e ventos, do barro fez a criatura. Num sopro, o inventário das paisagens. Uma vez pronta a maquete, exonerou-se e ficou mudo. Hoje, dias domínicos, reaparece com 300 mil faces midiáticas. Dizem que vive em tudo. Lindo. Maravilhoso, Lau. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Oi. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, a respeito do Lau, que eu vou dizer agora para as pessoas, que é o seguinte. Quer dizer, eu vou começar, na verdade, citando um célebre verso de uma célebre canção do Chico Buarque, de Holanda. O verso diz: quero ficar no teu corpo feito tatuagem. Diz o verso, né? O Lau, para quem não sabe, o Lau, ele é um poeta que possui uma história de pessoas que tatuam versos dele. Eu acho isso um grande barato, porque eu fico pensando, Lau tenta sair e entrar de novo, será que melhora? Você quer, Lau, tentar fazer isso? Porque é o seguinte, a Claudinha sugeriu que você tentasse sair e voltasse para ver se o som melhora, porque eles disseram que está muito metálico o som. É que eu sou roqueiro. Maravilha, gente. Ele deu uma saidinha. Vamos ver se volta e melhora. Essas coisas de internet, né? Porque não tem aparelhagem, ninguém tem aparelhagem em casa, né? Para poder fazer essas coisas, né? Vamos ver. E aí? Tomara que... Pronto, voltei. Mas voltou o barulho. Voltou o barulho? Não, mas eu estou ouvindo. Se ninguém está ouvindo, tranquilo. Não, disseram que está um pouco metálico, mas eu não sei como resolver essas... Porque a gente não tem muito... Não tem aparelhagem. Eu sou todo... Ou então deve ser Charlie Watts querendo entrar na cena. Porra, cara. Hoje não. Né? É dia de metal, hoje é dia de metal, né? Maravilhoso. Mas então, lá, eu estava te fazendo justamente falando com você, quando você deu essa saidinha rápida para voltar, sobre justamente essa curiosidade que existe, né, da sua poesia, de você receber sempre... Eu não sei o quanto, mas é curioso, porque eu não vejo muitos poetas falando sobre isso, né, sobre pessoas que tatuam, né, o que sabe. E você é recorrente, né, você fica sabendo de histórias de pessoas que tatuam algum verso seu, não é? E eu acho isso tão curioso, tão forte, não é? Porque alguém escolher um verso, não é, para estar na pele, e é uma coisa pro resto da vida, né? Que você carrega aquilo pro resto da vida. É terrível. Né? Então, assim,
eu acho realmente assim, muito forte, né? Assim, mais terrível, porque aquilo para a pessoa, obviamente, tem uma dimensão importantíssima e faz um sentido para ela, para querer tatuar aquilo na pele, quer dizer, imprimir na pele, não é? Aquele verso, aquele trecho. Então é o seguinte, então você tem essa coisa curiosa, né? Eu queria saber o que você Paulo, acha. Eu não sei quando começou, mas eu lembro que uma vez uma moça entrou em contato comigo do Espírito Santo, pedindo para tatuar um poema. Oi? Não, pedindo para tatuar esse poema aqui, que na verdade esse poema circulou muito como frase de Clarice Lispector. Olha a loucura, né? Que é Aos Predadores da Utopia. Esse poema é o meu poema mais tatuado, disparado, assim. Tem tatuagem em Belém do Pará, tem tatuagem em Espírito Santo, tem tatuagem em Porto Alegre, em Florianópolis, e aqui em João Pessoa, que eu sei, sabe? Só desse poema, que diz assim: dentro de mim morreram muitos tigres, os que ficaram, no entanto, são livres. Esse poema está muito tatuado. Esse é o, sabe? Aí tem um outro também, que é um terceto, que diz assim: viver é delicado, argumento de samba, sentimento de fado. Teve uma moça que tatuou nas costas ele assim, de ponta a ponta das costas, sabe? Eu achei interessantíssimo. Bacana é que não vai o nome do poeta, né? Ninguém sabe quem é, só se perguntar. Eu espero que lembre, né? Tem um terceiro também que está muito tatuado, Paulo, que é Resistência, que acabou sendo musicado por Chico César. Chico César pegou 2 poemas meus e fez uma música, né? Esse poema aqui é o refrão, mas ele é um refrão que ele tá tatuado também em muita gente, principalmente o último verso, né? Que é o que me sustenta sobre a carne e o osso é não ter aprendido a desistir. Viver é voar, é sumir. Então tem gente que tem uma moça daqui que ela tatuou no pé, né? Eu acho que deve doer pra caramba, cara. Né? Ela tatuou no pé: viver é voar até sumir. Né? E eu acho um fenômeno, assim, eu acho uma coisa fenomenal, né? Sabe, uma coisa muito, muito interessante, sabe? Porque me surpreendeu, né? Claro, tem muita gente que tatua muitas frases e tal, mas a ficha me caiu quando a pessoa me ligou e entrou em contato comigo lá de Espírito Santo, eu não lembro da cidade. Ela tá, depois a gente acabei adicionando no Instagram, e ela pediu autorização. Achei primeiro delicado, assim, depois descobri que um monte de gente tinha tatuado e não tinha pedido autorização. E também a gente perde um pouco a razão, né, de brigar por isso, né? Porra, deixa, tatua, solta o bicho, né? O que tem, né? E eu acho muito bacana, sabe? Eu particularmente fico muito emocionado com isso, sabe? Com essa iniciativa de algumas pessoas. Aliás, a poesia tem que estar ela está na pele da gente, Paulo, de qualquer jeito, né? Mesmo não tatuada, né? A poesia é uma coisa da pele, uma coisa muito mais da pele mesmo. E é isso. Eu gosto muito desse babado. Eu acho isso super, eu acho interessantíssimo isso, assim. Alguma vez você já parou para pensar, isso obviamente que é uma coisa particular, e isso não tem, a gente não pode comprovar isso, fundamentar isso exatamente, mas você já parou para pensar quando você sabe, não é, que pessoas tatuam e tatuaram algum verso seu? Você alguma vez já te ocorreu o porquê disso? Por que a sua poesia tem isso? Por que as pessoas tatuam? Você já te passou pela cabeça de você um pouco tentar imaginar por que Lau Siqueira, por que a minha poesia é tão tatuada assim? Você já pensou? Eu não sei, a pessoa do Espírito Santo me marcou muito, porque foi quando caiu a ficha, né? Aí logo depois eu coloquei no Facebook
Aí apareceu outras pessoas que tinham tatuado, mandaram fotos e tal. E eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso com a... Mas eu não sei te dizer assim, acho bacana demais, mas não sei te dizer a predileção que eu saiba. Que eu saiba são 3 poemas, né? Os Predadores da Utopia, que é um poema que eu publiquei em 98, pela primeira vez, e que já foi muito traduzido, inclusive. E aqueles outros 2 que eu saiba. Aliás, tem um, Paulo, que é engraçado, porque tem um site, que eu não vou dizer o nome, mas publicaram um poema meu emendado no outro. E eu pedi, olha, por favor, não é um poema só, são 2 poemas aí, sabe, curtíssimos, mas eles, sabe, não são gêmeos, eles são bem diferentes. E a pessoa, nunca corrigiram, e o erro tá lá ainda. E outro dia, eu também, uma pessoa me mandou foto, tatuou o erro. Tem um erro tatuado nas costas de alguém. Tatuou aqui na omoplata. Tatuou 2 poemas, achando que fosse um, né? Eram 2 poemas e é o que dá, a gente ser econômico, né? E me diz, se você tem tatuagem? Não. Ou tem alguma tatuagem? Não. Você já pensou se você tivesse que tatuar algum verso seu ou de algum poeta? Você já pensou que verso seria esse que você tatuaria? Olhe, deixa eu ver. Eu não sei se eu tatuaria um verso ou uma frase de Roland Barthes que eu acho fantástica. Ele diz assim: eu me interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz. Eu acho que eu tatuaria essa frase aí. Mas eu tenho uma coisa, eu morro de medo de tatuagem. Deve doer pra caramba, eu não gosto. Minhas filhas têm tatuagem, têm piercing, e eu admiro muito a coragem. São mulheres é muito mais corajosas que homens, né? Então eu não tenho coragem. Cara, eu já fui hippie, já andei de carona vendendo artesanato na juventude, né? E nunca tive coragem de tatuar ou de botar um piercing, no máximo que eu faço, nem um brinco. Nem um brinco. Eu também morro de medo, eu acho que deve doer a beça, eu não tenho também muita disposição de tatuar nada, eu nunca vou tatuar nada na vida. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, sobre justamente o seu, essa coisa da... A gente estava falando sobre a poesia, sobre essa coisa sua, concisa, da poesia e tal. Você continua muito com esse trabalho, você estava falando dessa coisa que você se interessa por essa coisa mínima, né, e que é um manancial. Você gosta de haikais? Você tem alguma relação? Porque você ficou falando sobre isso, eu fiquei pensando que, para além da poesia nossa aqui, né, em geral, o haikai tem muito, né? Assim, em geral, quem gosta de poesia curta, Leminski, essa turma toda, tinha uma relação profunda com o haikai, porque o haikai é bem a síntese desse tipo de poesia, não é? Que com o mínimo ali né, você possui alguma relação com haikai, assim, você gosta, ou é uma coisa que... Eu gosto muito, mas não faço. Inclusive, Leminski hoje estaria fazendo 77 anos. Né? Caramba, olha hoje é só! Aniversário de Leminski, cara. E eu fiz um poema para ele que eu não sei se eu vou achar. Poxa. Mas olha a marca, né? Olha a marca. Então, o Leminski, eu acho que todos os poetas, eu acho que a poesia marginal, chegou um tempo que alguns achavam que eu tinha uma ligação muito forte com a poesia marginal. Na realidade, assim, eu tenho uma ânsia sempre tive de ler tudo, sem me dar o preconceito. Eu acho que o preconceito estético, fim da picada, tá? Você pode gostar, você pode não gostar, agora você vai mudar o quê? Gostando ou não gostando de um poeta. E
E assim, Leminski foi um cara que eu li muito. Eu li muito. E fiz um poema para ele, que eu não vou achar. Eu não vou achar agora. Mas assim, tá no meu Instagram. Fica Instagram. Porque eu não sabia, eu também. Leminski foi uma pedra fundamental na minha história de poesia quando eu conheci, quando eu comecei a ler e a conhecer mais poesia mais jovem. Leminski, ele meio que mexeu muito, assim, pirei com Leminski, né? Eu li absolutamente tudo, biografia, eu sempre fui um grande interessado nele, assim. Lau, agora vamos lá. Me diga, interesse meu, trabalhos futuros, eu gostaria de saber como é que está essa questão sua com livros, se você tem já algum projeto ou alguma ideia, ainda que não seja um projeto exatamente já fechadinho, mas se você já tem para o futuro, já sinaliza já algum projeto ligado à poesia, ligado à palavra. E eu gostaria que a gente já fizesse essa parte final do nosso encontro com inéditos, né? Assim, então, saber projetos inéditos e que você também nos brindasse com alguns poemas inéditos seus. Eu tenho sim, Paulo, mas assim, eu estou esperando um pouco, porque esse livro aqui, eu lancei esse livro, que reúne meus 4 primeiros, foi uma demanda da editora, e comprei passagem para Porto Alegre, para lançar em Porto Alegre, porque a editora é de lá, e ia lançar em Jaguarão, Curitiba, Florianópolis. Eu comprei passagem, aí veio a pandemia. Eu não viajei, fiz um lançamento aqui, cancelei o lançamento de Campina Grande, porque realmente naquele... E ainda está assustador, né, cara? Aí, mas mesmo assim eu tenho 3 projetos já encaminhados. Um deles é um livro de crônicas, que vai ser o meu primeiro livro de prosa. Eu tenho intenção de escrever também, eu tenho vários textos sobre leitura, eu tenho vontade de escrever e publicar algum livro sobre leitura. Eu tenho um livro que eu estou fazendo com minha filha, também que não sei quando é que vai sair, porque ela está muito ocupada atualmente, que é para as primeiras leituras, né? Porque eu não sabia que eu escrevia para criança. Aí Ruth Rocha fez uma antologia para o Fundamental 1 e me convidou. Aí eu digo, poxa, não sabia que eu escrevia para criança. E aprendi que eu escrevia para criança com Ruth Rocha, que é maravilhosa. Né? E tem um terceiro é um novo livro de poemas, Paulo, que é uma coisa que quem definiu esse livro de poemas foi meu cardiologista. Aliás, ele definiu o título. Eu nunca sei, eu aliviei um pouco essa obrigação de escrever um livro, escutando uma entrevista de Drummond. Aí Drummond disse que nunca tinha escrito um livro, escrevia poemas, né, reunia os poemas e publicava um livro. Eu faço exatamente dessa forma, só não sabia nem que eu estava imitando Drummond nisso, né? Achei que era só de organização minha. E o meu cardiologista, eu lembro que eu tive eu fui doar sangue, né, eu dou sangue desde menino, desde 19 anos, e eu fui doar sangue e eu estava com a pressão estourada, estava 20 por 12. Fui mandado diretamente para a UPA, né? E aí fui para o cardiologista logo em seguida e fiz alguns exames, cateterismo inclusive, e ele descobriu que eu estava com um negócio chamado cabeça de medusa. Eu digo, não diga isso, você me deu o título do meu livro, Cabeça de Medusa. Sabe? Aí eu comecei a pensar nesse livro, né? E eu comecei a juntar alguns poemas que eu estava escrevendo de forma aleatória, mas bem uns 100 e poucos poemas já, quer dizer, vou ter que cortar uma metade pelo menos, né? E trabalhar alguns. Então tem poema que eu fiz para Abelardo da Hora, que é um escultor de Recife que morreu, e na realidade, na época da secretaria, o acervo dele, que é o memorial de Abelardo da Hora, não vai ser em Recife, não, vai ser em Campinas. Né? E aí eu fiz um poema, porque a última obra dele, ele estava esculpindo a cabeça de Gregório Bezerra, quando morreu. Né? E ele deixou fechado isso.
E aquilo, pá, não me deixou normal. Eu escrevi um poema para aquilo que eu não trouxe aqui, não vou ler agora, mas e eu preciso trabalhar melhor esse poema, porque é uma responsabilidade muito grande, porque Gregório Bezerra foi torturado na época da ditadura, e nas ruas de Recife, né, e seguiu com botar no ácido nos pés dele, e ele seguiu caminhando de cabeça erguida. E o Abelardo esculpiu exatamente a cabeça dele. Isso Forte, me né? levou para o poema. É muito forte, né? Mas eu vou ler algumas coisas que são inéditas, né? Que eu tô, na verdade, eu gravei. Eu não lia poema, não, Paulo. Tinha menor, sabe? Morria de medo, de vergonha de ler poema. E um dia desses me ofereceram um cachê, eu estava precisando de dinheiro. E eu digo, e agora, meu Deus, eu preciso. Aí fui e li, sabe? Foi exatamente assim que eu comecei a ler poemas, depois eu perdi a vergonha, né? Aí eu fiquei sem vergonha. Aí fui pro Facebook, né? Cláudia lê muito, eu digo, como é que mulher lê livro desse jeito, cara, eu não vou saber nunca ler dessa forma, né? Aí uma amiga minha daqui também lê poemas de forma maravilhosa, e eu digo, poxa, eu preciso ler poemas, seja homem, seja homem, ler. Aí eu comecei a ler. E eu vou te ler alguns aqui que estarão provavelmente, eu não sei, mas provavelmente estarão nesse livro, né, que eu estou organizando. Vou ler primeiro Espelho d'Água. Como se estivesse apagando o texto inteiro, empurrando letra por letra para o abismo, assim percorro a memória da minha pele, deletando uma verdade imponderável, segredos na sede da alma, sem algemas. Teu nome agora é poema. Aprendi na força da ayahuasca. É de dentro que o solo irrompe ou se dissolve. No mais, a vida é maneira. Até a lua mostra-se inteira. E depois vai minguando nas sombras. O que demora para partir nunca volta. O tempo é agora. Hoje aguei flores. Flores tristes em terra de artifícios. Tanta água. Vida doce. Sede absurda. Lindo. Esse poema do Lau, eu não sei quando vai sair o livro dele de inéditos, né? Aliás, para vocês verem como é a vida de um poeta, né? Até no diagnóstico médico, né? Você tem, né? Porque você pensa na mitologia grega, você pensa na cabeça de Medusa, e é justamente que o sujeito poeta tem, é uma cabeça de Medusa, incrivelmente, né? Só com poeta mesmo. E é uma coisa assustadora, porque isso estava na minha artéria, né? Deve ter saído já, mas estava na minha artéria, se espalhando, né? E, na verdade, estava vivendo um momento bem um pouco difícil e não sei até que ponto, mas hoje eu estou maravilhoso e eu espero ter... Eu também passei a caminhar, passei a me mexer, porque, pô, caramba, preguiça da... Eu ia caminhar, Paulo, botava tênis e sentava na praia, caminhar na praia, sentava na praia para tomar uma cerveja, ficava olhando as pessoas caminhar. E agora eu estou mais religioso, estou caminhando, bonitinho. Eu vou ler mais um. Isso, por favor. Vou ler mais dois aqui, mais dois que são curtos. Primeira, Tempestade. Quando soltei os camelos, já não havia deserto, nenhuma manhã nascendo, nenhuma lua por perto. E tem um outro, Segue o Baile. Segue o Baile é o seguinte, cara. No dia que anunciaram 500 mil mortos pela Covid, eu tava assustado, né, cara? Aí começou uma live do São João, era do Vila São João aqui, e tava lá um cara tocando zabumba com a camisa Segue o Baile. Cara, aquilo me levou pro poema, né? Eu escrevi Segue o Baile. 500 mil vidas não é nada. Multiplica por 20 parentes e amigos cada. Parece nada. Nada parece nada. Se não dói, também não agrada. Devagar com andor, a vida sobe de escada. A morte, elevador. Que lindo. Aí eu vou ler mais outros curtíssimos também. Eu acho que esse negócio de poema curto, cara, faz parte de uma preguiça minha
de ler poemas longos, sabe? Eu tenho alguns poemas longos, assim, tem uns que eu não ouso nem ler, nem pra mim mesmo, né? Mas vou ler Torrencial. A vida surreal e suas travessas reais. Como esquecer o rio derramado que transforma a paisagem e depois seca. Pássara. Chegou dizendo tanta coisa difícil de acreditar, depois sumiu montada num silêncio inacreditável. É isso. Leio mais? Leio mais? Leia, por favor. Pronto. Sobre o que transborda. Meu barco, espelho oceânico das palavras não ditas, nau de tempestades invisíveis e calmarias insondáveis, olhar ofuscado pelas ressacas, pele ressecada no sal grosso da memória, lágrima de naufrágio secando na areia. E papo reto. Papo reto é assim. Esse papo de beco, de quem segura o ronco do gueto, de onde a fuga é sempre um cerco, o que é exato só cabe no erro. Na contramão do respeito de quem transita no medo, do que é torto quando reto, do que é complexo e quase sem nexo, do que não perde o reflexo, só no sexo, quando a língua vibra em complexo. Aí esses poemas, estou lendo, estou trabalhando alguns, né, estou desorganizadamente organizando, organizadamente desorganizando, sabe? Mas assim, não estou com pressa porque eu não vou cometer o erro de lançar um livro, Paulo, porque é muito difícil vender pela internet. Em lançamentos você vende algumas coisas, você consegue mobilizar e tal. E tem uma coisa que é fantástica, que é o contato, né, cara? Somos nós, cara. Ricardo Silvestrin, poeta lá de Porto Alegre, que tu conhece, né? Uma vez o Ricardo disse uma coisa que eu achei fantástica. O Ricardo disse que a gente se encontra casualmente nos festivais e vira velho amigo. E é verdade, cara. Né? É verdade, a gente vira amigo de infância assim rapidinho, porque a relação com a poesia é a relação com a nossa própria vida. Então, isso não tem como fugir. Eu já estou um pouco conformado. Eu não vou fugir disso, porque não tem como. E nem vou. Outro dia eu vi no Facebook alguém detonando um poeta, que inclusive já morreu, não pode responder. E eu acho muito ruim isso de você detonar. Sabe, cara, procure quem você gosta, sabe? Não procure só quem você não gosta. Porque eu vários que eu não gosto, eu não leio. Né? Aliás, eu leio também o que eu não gosto, né? Mas assim, eu venci algumas coisas, por exemplo, eu só lia poeta morto. Eu, para me livrar de Baudelaire, meu amigo, que loucura. De Mallarmé, aqueles caras ficaram. Ah, meu Deus. Quanto fantasma. A gente fica o tempo todo conversando com o morto. E hoje você pode tomar um café com o poeta. Eu acho isso sensacional. Outro dia, numa TV aqui, me perguntaram qual era o poeta que eu gostaria de tomar um café. Eu digo, eu tomo café com meus amigos. Eu adoro café e adoro poesia. E tomo café com os meus amigos poetas. Né? Que grande parte deles são meus grandes amigos. Eu acho que as grandes referências que a gente tem na vida, Paulo. Tá conversando com você agora, imagina, velho. Eu quero muito conversar aí, tomar um chopp contigo e te dar um abraço presencial. Mas o que a gente pode fazer agora é essa resistência, sabe? Essa coisa de um segurar a onda do outro. Não todo mundo pira, cara. É muito difícil. Essa pandemia levou muita gente próxima, assim, que é assustador. Em alguns momentos é assustador. Você não sabia. Quando a minha neta se vacinou aqui, eu fiquei... dei uma respirada. Né? Porque realmente você vê o país nessa pandemia e no pandemônio, né? Sabe? É uma loucura. É uma loucura. É a hora que a gente realmente precisa... É a hora que a gente vê a importância da arte, né? Que a gente vê a importância das artes, né? A arte, eu digo realmente dessa maneira genérica, como o grande guarda-chuva que abriga vários tipos de expressões artísticas, né? A música, a poesia, a dança, a pintura, as artes plásticas, o teatro, né? A gente vê como
foi o setor que, de imediato, foi o que levou essa pandemia, né, assim, com lives e projetos para que as pessoas pudessem assistir. E para você ver que é isso. Eu acho que o que nos faz seres humanos é justamente essa nossa capacidade de criar, né, alguma coisa que está fora desse campo do mundano, né, de viver a vida apenas com o mundano, com essa coisa, né, quer dizer, alçar a nossa existência a algo mais, e esse algo mais vem através dessas manifestações culturais todas que dizem respeito à arte, né, esse grande guarda-chuva. Então, assim, eu acho que nesse momento de isolamento, de muitas perdas do país, nessa crise política, crise econômica, crise sanitária, crise, enfim, isso, crise, eu acho que contar com a arte hoje em dia pelo menos assim, foi o que segurou muito a minha onda no período. A minha também. Afundar com leituras e coisas, e, sabe, e de alguma maneira manter a possibilidade do encontro com essas ferramentas, né? Da tecnologia nos oferece essas ferramentas, como essa agora, poder estar com você aqui, levando um projeto, falando sobre poesia, lendo poesia, né? Isso realmente assim, eu e a Cláudia e a Mariana, a gente sempre diz que assim, aconteça o que for, uma vez por mês a gente tem um encontro com a alegria, que é justamente esse projeto aqui, sabe? A gente produz com muito amor, com muito carinho, sabe? A gente sempre acaba esse projeto assim, abastecido de bons sentimentos, sabe? Porque são muitas histórias, e a poesia é isso, né? Ela mexe muito com o nosso racional, emocional, né? Então, são encontros sempre muito bonitos e muito fortes e me abastecem para o dia, para continuar. Eu passo assim, sabe, dias e dias com essa sensação agradável do encontro com um amigo poeta falando poesia e sobre poesia, né? Então é maravilhoso a gente abrir esse canal, né? Poder, em meio a tantas tristezas, a tantos pesares, a gente poder abrir esse canal, que é um canal de luz, um canal de ar, né? É aquilo que Quintana diz, né? Quem faz um poema abre uma janela, né? Você respira, né? Você, enfim, é um sopro de ânimo, de esperança, de alegria, de carinho, né? Sarau, a Cláudia está dizendo aqui que sarau também. Pois é. Tudo isso é maravilhoso, né? Eu acho que foi o que nos ajudou nessa travessia, que ainda está, né? Ainda estamos nela, né? Mas, por exemplo, eu não cheguei a me sentir só na minha casa porque eu estou cercado de livros, né? Cercado de livros, cercado de... aliás, tem um fenômeno aqui em casa, Paulo. Meu guarda-roupa foi diminuindo de tamanho e hoje 2/3 do meu guarda-roupa, sabe, eles têm livros, sabe? E eu fico assim, pô, meu corpo é só um mesmo, cara. Eu fui diminuindo aqui, você não precisa usar roupa pesada, sempre, né? É muito leve e tal, a temperatura é baixa. Eu digo, então eu diminui as roupas e aumentei os livros. E isso me ajudou, viver cercado de arte, né? Isso ajuda a gente a segurar essa onda, né? A música, a literatura, as artes plásticas, o teatro, sabe? Tanta coisa bonita, cara. Tanta coisa bonita, tanta gente feia também, fazendo coisa feia, dizendo coisa feia, né? Como esse nosso presidente aí. Mas nosso não, né? Deles. Né? De quem, mas se a gente não quer. Não, isso é um horror que está acontecendo no Brasil. É um risco muito grande para tudo. Para tudo. Olha o que aconteceu com a Cinemateca, cara. Cara, não tem coisa que se perde e você não recupera mais. É muito grave, é criminoso isso. É a memória do país que está sendo varrida. Museu Nacional. As queimadas no Pantanal, as queimadas cada vez maiores na Amazônia,
sabe? A grilagem crescendo como nunca, enfim. Então a gente precisa realmente, é a hora que a gente realmente percebe o quão, né, se a gente não sabe ou se isso passa de alguma maneira no subconsciente ou inconsciente, é a hora que isso vem à tona muito conscientemente, né, da importância da arte, né, nas nossas vidas, para a vida mesmo, né, como diz o Drummond, né, é um sentimento do mundo, né, é um sentimento do mundo, não briga isso, né. Paulo, uma delícia esse encontro com você aqui. Muito bom, cara. Eu espero todos os seus novos livros, eu vou ficar aqui torcendo para que a gente saia o quanto antes, não é, dessa situação. Obviamente que por tudo, não é, para que cessem essas mortes, esses óbitos, não é, esse número absurdo de pessoas morrendo diariamente. Então, a arte salva. Aí nós possamos nos encontrar em saraus. Agora o Espaço Afluente também está promovendo, vou até aproveitar para fazer uma propaganda aqui para quem não conhece, mas o sarau, o Espaço Afluente promove o sarau sem sutiã, que é maravilhoso. É um sarau. Eu estou acompanhando. Pois é, e aí tem essa preocupação muito legal de sempre colocar as poetas de gerações, sempre gerações diferentes, justamente para trazer uma pluralidade para o sarau. Então, poetas mais jovens, com poetas mais experientes, não é? Com poetas, enfim, que já com algum tempo de estrada. Então, o sarau tem essa preocupação de reunir várias vozes femininas da poesia, de várias gerações, não é? Para estar fazendo um sarau que sempre tem um tema, não é? Sempre um tema que é dado ao sarau, e aí os poemas eles giram em torno desse tema, com essas poetas de gerações diferentes, tratando do mesmo tema com seus poemas. Então, fazer um convite para quem não conhece, conhecer o Sarau Sem Sutiã, que é muito legal, e acontece sempre no canal do YouTube do Espaço Afluente. Viu? Então, eu conheço já, viu? Lindo, né? Eu não perco também. Todos, e fica gravado também, então assim, se não der para assistir no dia, na hora, você pode assistir depois, assim como o nosso encontro, não é? Sim. Eu devo salva para quem quiser rever ou indicar a algum amigo, alguma amiga. O nosso encontro aqui fica gravado no perfil aqui do Espaço Afluente e depois vai para o canal do YouTube também do Espaço Afluente, viu? Lau, eu sou só agradecimentos, quero agradecer demais a sua presença. Se você quiser dizer mais alguma coisa nesse encerramento, sinta-se à vontade. Só agradeço, Paulo, a você, a Cláudia, a Mariana, sabe, pela generosidade, por essa possibilidade de a gente dialogar. E eu deixo aqui uma promessa, viu, Paulo? Próximo livro lançado eu vou passar pelo Rio, viu? E os últimos eu não passei. Mas o próximo livro lançado a gente conversa para fazer uma festa, né? Como em 2007 foi muito legal você. Que até algumas pessoas reclamaram, pô, Moacir Cirne, você não sai de casa, você veio pro salão só porque era o Lau. Mas Moacir Cirne era uma cara que eu gostava muito, também que eu conheci pelas vias da arte correio, né? É uma coisa que pode gerar um bom debate aí futuramente também, Paulo. Te agradeço muito, sou teu fã, te acompanho em muitas coisas e prazer muito grande passar por aqui. E vamos continuar, estamos juntíssimo cada vez mais, estamos muito perto. Eu acho que aquilo que tu falou da separação das regiões, outro dia eu estava num festival de literatura em Quelimane, no interior do Moçambique, aqui na minha sala, né? E eu acho que, quer dizer, a pandemia ajudou isso. Outra vez também num festival com autores de alguns países de língua portuguesa, um deles disse da importância do presencial. Eu também acho, sabe, que é importante a presença, mas eu acho que trouxe um fôlego novo assim, para nós, né? Porque além de poetas, nós estamos vivos, a gente precisa viver, precisa ser feliz, precisa estar bem.
sabe, nós merecemos isso. Não tenho vocação para ser infeliz, não. Eu não tenho, fico triste, mas eu sabe, escrevo logo um poema para deixar de ficar triste, pronto. Eu acho que essas coisas são impagáveis, cara. Estar contigo aqui hoje foi um prazer assim, muito grande, viu? Agradeço muito. Cláudia, um beijão para você, Mariana, sabe, um beijão. Cláudia deixou vários agradecimentos a você, dizendo que é um prazer ter você aqui no Espaço Afluentes, aqui nos comentários. Eu estou lendo aqui. Eu estou lendo. Né? E dizer que é isso também, querido. Essa grande poeta, né? Essa poeta imensa que eu admiro há muito tempo. Maravilhosa. E que essa antologia que é justamente que é sobre um projeto meu lançado nas redes durante a pandemia, né? Eu estou querendo lançá-la agora, em novembro, e se tudo der certo, a ideia antes de fazer alguma coisa presencial, quando puder, né, para a gente leitura com os poemas dela, percorrer o país, enfim, parar em vários lugares para isso, eu quero fazer, se possível, um lançamento virtual com os poetas, já que nós temos essa tecnologia nesse momento a favor. Eu quero fazer um lançamento com todos, então reunir você, Cláudia, Puxeu, enfim, né? Somos muitos, né? Reunir uma turma bacana para a gente fazer mais um encontro em novembro, se tudo der certo, em novembro a gente está encontrando para mais leitura de poesia. Viu, bacana, meu amigo? Demais. Poeta, muitíssimo obrigado. Valeu, Paulo. Beijão para você. Tudo de bom. Tudo de bom para nós. Agradeço a presença de todos e todas aqui. Me despeço com muita alegria, recebendo o meu querido amigo e grande poeta Lauro Siqueira. Uma ótima noite para vocês. Mês que vem tem mais, né? Voltamos em setembro, sempre na segunda quinzena do mês, terça-feira, às 19 horas. Espero vocês aqui pro próximo. Querido, grande beijo. Beijão para você. Tudo de bom. Apesar de tudo, sigamos com foco nas artes, na poesia, que isso é sanidade mental, né? A gente precisa de equilíbrio, né? Isso. Viu, meu querido? Valeu. Obrigado. Valeu, meu irmão. Beijão grande. Tchau. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Mariana. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Vamos lá. Fechar aqui, hein? Beijo Vou grande. fechar também. Beijo.